Isso tudo aqui é um lance independente que teve há mais ou menos 20 anos atrás, que foi o começo do Fim do Mundo 1. Essa aqui é a continuação do festival. Isso é um lance totalmente independente, não teve financiamento de ninguém, tá ligado? Foi uma correria que o Ariel, o pessoal do Invasores de Cérebros fez, junto com o Antônio Bivaro, escreveu o que é punk aqui no Brasil, um livro, né? E eles dois fizeram praticamente a correria toda, sozinho. Nós somos os organizadores, mas na verdade é todo o movimento punk que está envolvido nessa organização, sabe? De uma forma ou de outra, todo mundo está colaborando. Tanto as bandas antigas como as novas estão totalmente integradas nessa celebração. Eles estão sabendo que é isso mesmo, vai ser uma confraternização bem grande de todos os punks. Ninguém está pensando, por exemplo, visando lucro com isso. Ver os Lusíadas que gastam 1 milhão para fazer nada, você vai ver, é uma coisa tédio, é uma coisa que os atores, ninguém passa vitalidade, não passa nada, mas com uma fortuna, né? Tanto de dinheiro empregado. E aqui, quer dizer, essa coisa do punk que é sempre uma coisa que eu sempre me comoveu e eu sempre participo, é essa coisa do faça você mesmo, né, que é a ideia básica original. Um dos problemas que estava meio difícil era, por exemplo, essa coisa dos palcos e não ter iluminação. Você viu o show sem iluminação? Não existe. Falei, mas se de repente não tiver iluminação, faz um show sem iluminação. Não é isso que vai impedir de uma coisa.
Igreja Universal, legal? Cuidado com esses caras, hein? Vamos! Me dê toda a sua alma. Vai. Vocês sabem que o mundo vai acabar? Não? Vai acabar. Começou a guerra. Eu tenho terrenos para vender no céu. E você pode comprar. Faça os nossos planos. Pague em dólar ou alunação. Põe a mão na sua cabeça e arrebenta-se, irmã. Posso ver os seus pecados, veja as obras de Satã. Aproveite, doe tudo, a sessão vai acabar. Doe tudo pra se salvar. Vai, velho! Agora veja a luz! Minha camarada, minha como passar a descer. Olha o pegar do carro, olha só que botão. O outro tá cumprindo. Toda sua alma, preste muita atenção. Os amores aproveitem e estão chamando o coração. É o preço da riqueza, pois você é pecador. Lucas! Para o que você desejo, faz sua viver. É a sua alegria, o mesmo manda valer. Nossa fé de cara, nossa terra querendo muito mais. Arrependam-se, investigue. Eu acho que uma coisa que nós estamos conversando agora, já devia ter um museu punk, assim, uma coisa para colocar toda a arte, a coisa ali. É uma coisa que as escolas estão sempre estudando, os estudantes, não é? Toda hora. A gente sempre recebe, né, e-mails, cartas mesmo, o pessoal querendo saber mais sobre a cultura punk, universidades, né, todo mundo querendo conhecer mais, né? E apesar de já ter 25 anos, né? Hoje em dia você fala punk, tem a mesma carga que você falar, que se você tivesse falado há 25 anos atrás. Porque é um tabu ainda para muitas pessoas. Todo mundo quer saber ainda o que é punk, como é que é, por que você anda assim, você anda de cabelo arrepiado, porque você anda com bracelete de arrebite, sabe? Todo mundo quer saber ainda, apesar de 25 anos, ainda é uma coisa forte. Eu acho que o punk, o mais interessante de tudo é que não é a moda que algumas pessoas acharam que fosse,
e sim uma cultura. Até a nível assim de boutique, você tá vendo todo mundo com roupas de punk, calças com alfinetes, rasgadas com alfinetes, com zíperes nas camisetas. Você tá vendo todo esse espírito voltar daquela época, né? Há anos que assim, tipo Gianni Versace fez aquela sopa que custava 2.000 libras, vamos dizer, quase $4.000, com um pano, com os alfinetes de ouro, que é uma coisa assim, assumidamente punk, assim, dizendo que aquele ano ia ser punk, a moda de coisa. Esse ano a Madonna, no show dela aí, Mundo Afundado, que o nome já é punk, ela resolveu fazer uma homenagem ao punk, está nos 25 anos, mas cobrando $150, 150 libras, que é quase 2 vezes o dólar, o ingresso, e naqueles estádios que ninguém consegue ver ela, só consegue ver ela no telão, né? Quer dizer, esse lado de ir buscar no punk e faturar em cima, faz muitos anos, mas continua e, por exemplo, cada vez mais com muita safadeza, né? Com muita coragem, cara de pau. Uma cultura que evoluiu, ela não para, não vai parar nunca. Isso é uma evidência que você vê a cada momento. Os adolescentes, eles se identificam mais com punk do que com qualquer outra coisa, né? Eu acho que ser punk, em primeiro lugar, é você ter liberdade e dar a outra pessoa liberdade, é você não ficar criticando, entendeu? Porque muita gente fala sou libertário, entendeu? Mas só sabe criticar. Então eu acho que em primeiro lugar, punk é você não ter nenhum preconceito, é você ser livre para escolher e fazer o que você quiser. Meu nome é André, o mais importante de tudo é isso aqui, ó. É a nossa anarquia que a gente faz, a gente quer a liberdade e quer que todos convivam aí iguais. Não essa merda, esse sistema que tem essa droga de desigualdade social aí. Somos habitantes do perímetro rural de São José dos Campos e viemos aqui lutar por melhores condições de vida e fazer o nosso protesto. E acreditamos numa sociedade mais humanitária e menos tecnocrata. Valeu! Fazer o protesto do dia a dia contra as corrupções, bombas atômicas. Pra mim, o que é ser punk é você assumir uma identidade Tem identidade própria, não ligar pro sistema, fazer suas próprias ordens, tá ligado? Não viver em função diante de do outras sistema. pessoas. Não é só movimento, é estilo de de vida si mesmo, mesmo. entendeu? É o estilo de vida, não é você colocar um visu e falar que é... E é muito fácil você chegar e falar que... colocar um visu e falar que é punk. Pra mim tem que vir da mostra alma. mesmo é atitude mesmo. Eu acho que o punk é um instrumento que me faz lutar pelas coisas que eu acredito. Não tem a ver só o som. Punk é uma cultura, entendeu? Nós não nos tornamos punk por à toa, né? Não fomos forçados, nós nascemos com falta de opções, né? Que a sociedade burguesa tira as nossas opções e tudo mais. Não, nós queremos conscientizar as pessoas da decadência social que vivemos. Com isso que ele disse também, com o ódio e o rancor, que enquanto houver desproporção, jamais viveremos em paz. Jamais. Eu não virei punk de uma hora para outra. A gente descobre que é punk porque é uma coisa que você vai se identificando, é uma coisa natural. E eu gosto de som tudo, de curtir o som com os meus amigos, mas eu me identifiquei muito mais no ideal, no anarquismo mesmo. Eu sou anarquista e punk. Olha, ser punk pra mim é uma atitude que vem de dentro, assim. É você ser um inconformado. Tá sempre inconformado com o que tá acontecendo e não aceitar a situação do jeito que ela é.
toco guitarra no Invasores de Cérebros, no Fobia e no Juventude Maldita também. É engraçado porque apesar de serem todas bandas punks, o estilo de uma banda é bem diferente da outra e a banda é como se fosse um ser vivo, assim, cada uma tem uma personalidade diferente, né? Porque eu acho que hoje tem uma variedade muito grande, né? Uma diversificação muito grande. Você vai ver às vezes 4 bandas, é uma delícia porque são 4 bandas diferentes, todas elas originais. E é uma coisa assim que antes tinha uma certa patrulha, né? O pessoal não podia fazer uma outra coisa fora de uma coisa. Então hoje eu acho que a coisa está mais aberta, está mais criativa, eu acho. Está um momento muito bom. Então, os preconceitos, né? Antes tinha muito preconceito, né? E esses preconceitos estão sendo quebrados a cada dia, né? Porque uma das funções do punk é quebrar preconceitos, né? Quebrar regras, né? Tem algumas bandas que são engraçadas, Zumbis do Espaço faz uma coisa meio de terror B. Mas essa riqueza que eu acho que faz a coisa. Então acho que tudo é válido. É o que é legal, né? Na coisa. Você vê bandas tão distintas entre si e todas colaborando, todas falando, usando a temática e a palavra punk. E tem bandas for fun, né? Como o Holy Tree, por exemplo, né? Que pega bem aquela coisa de 77, aquelas bandas, né? Pioneiras mesmo, né? Aquela coisa da diversão. E tem bandas extremamente políticas, né? No meio. Sabe, que usam uma temática assim mesmo subversiva e revolucionária, entendeu? E tudo isso faz parte do punk, sabe, desde a for fun, aquela que vai lá pela diversão, até a mais política mesmo, até a que pega um molotov e vai pra rua jogar na tropa de choque, entendeu? Isso é que é legal no punk, sabe, tudo faz parte. Né? Então você não pode discriminar, por exemplo, falar uma banda que é for fun não é punk. Não, por quê? É punk, se ele está falando que é punk, é punk.
Olha, eu acho que hoje, as bandas de hoje, eles fazem as coisas assim com muito mais técnicas do que a gente antigamente, né? Então, quer dizer, eles têm mais, porque outro dia eu estava conversando com o Tonhão, que era o baterista do Inocentes, aí eu tava, porque a gente tem acompanhado umas bandas lá no hangar, né? Aí eu vejo a garotada tocando, eu falo, pô, como eles tocam bem, né? Na época a gente, né? Na época não, hoje também a gente não aprendeu, né? Mas aí o Tonhão mesmo me falou, porra, Calegari, naquela época a gente não tinha nem como ouvir, a gente não tinha como ouvir. Hoje em dia qualquer um pode ter um aparelho de som com um CD, onde você vai, você coloca lá, você ouve a guitarra, ouve o baixo, você tem mais informação. Né? Que naquela época lá, isso aí 20 anos atrás, aí você tinha que, sei lá, eu lembro quando eu comprava disco, assim, deixava todo o meu salário. Não ficou banalizado assim, ficou fácil, sabe? Banalizado é outra coisa, né? Banalizado, por exemplo, é o que a indústria da moda faz em cima das roupas. Tudo, a música, a MTV é uma banalização. É uma banalização. Você não consegue. Né? Agora, a coisa autêntica, a coisa surgindo espontânea é diferente. É a coisa da informação mesmo. Antigamente a gente não tinha informação nenhuma, por exemplo. Você queria saber alguma coisa de uma banda chamada Dead Boys, por exemplo. Você tinha que comprar o disco, entendeu? Traduzir algumas letras, traduzir as coisas ali, ralar mesmo e tal, sabe? Agora hoje em dia você aperta um botão, vem a história da banda todinha na sua frente ali, sabe? Então isso também para as bandas, principalmente para a banda que está começando, tudo, é uma riqueza de informação musical muito grande e eu acho que isso reflete no palco as coisas que a gente tem visto. 1, 2, 3, 4! Minha vida, só pra viver de rádio, chora adrenalina. Milhão de jovens
vertente que chama crust, né? E grind, que é uma coisa de limite, entendeu? Chegou no limite do barulho, da anti-música mesmo, muitos pregam anti-música, né? Para se diferenciar do resto, né? Do consumo, né? Do consumo, por exemplo, de bandas que se integraram ao sistema, né, bandas que se adaptaram às gravadoras para poder fazer sucesso, e o punk nunca, o punk sempre contestou isso, entendeu? Então partiu para um lado até antimusical mesmo, coisa de barulho mesmo para chocar, entendeu? E agora chegou no limite, não tem mais para onde ir, então tá voltando aquela coisa, aquele punk rock básico de 77. Muitas bandas estão tocando, muitas bandas que estão no festival estão tocando esse estilo 77, né?
a letra é mais importante que qualquer coisa. Porque por mais que você faça um instrumento, se você não tiver uma letra que ensine alguma coisa, que explique alguma coisa, que dê um motivo para alguma coisa, você nunca vai ter nada. Não adianta você fazer um puta som fudido e a letra não querer dizer nada. A letra dá consciência para as pessoas. A gente fala da violência, da pobreza, da fome, da miséria, enfim, de tudo que é ruim, das crianças que estão abandonadas por aí afora. A gente procura resgatar o ódio que existia no começo dos anos 80. A gente diz o ódio sobre a classe dominante, sobre a religião, a polícia e tudo que deriva do poder. As letras falam sobre vários assuntos. A gente fala sobre a situação da mulher, violência doméstica, fala sobre a situação dos homens e das mulheres por causa do capitalismo que escraviza as pessoas. Também tem letras sobre a luta antimanicomial, que a gente acha super importante apoiar. Não sei, tem letras contra a homofobia. Também sobre vegetarianismo, que é uma causa que a gente apoia desde o começo da banda. A nossa mensagem é o seguinte, é basicamente protesto, né? É uma mensagem bem contra qualquer tipo de autoridade, tá? E tipo, são coisas nossas que a gente passa no cotidiano, entendeu? De trabalho, de rotina do cotidiano, de exploração pelo patrão, exploração de um ser humano por outro, tá ligado? A gente fala alienação a exploração da mídia em cima da mulher, das crianças, entendeu? Como a Xuxa, como essas porcarias aí. Todos os padrões de comportamento que a gente acha errado, a gente coloca isso nas letras, entendeu? Eu acho que os temas que a gente canta nas letras, eles repetem porque a gente vive a mesma realidade. A realidade punk é a mesma, seja em São Paulo, seja em qualquer lugar do mundo ou do Brasil. Então a gente fala muito sobre política, sobre essa coisa, a repressão que a gente sofre da polícia, os valores que a gente considera hipócrita, esse tipo de coisa. O punk, ele tomou forma e ele, pelo menos no Brasil, na América do Sul, ele está sempre participando de manifestações anti-alta, anti-globalização, contra o capitalismo, certo? Então as pessoas que estão aqui hoje, elas não estão aqui por nada, elas estão por alguma coisa que é contra o sistema, certo? É uma festa, é mal barato, mas a gente não pode esquecer dos nossos irmãos que estão aí fora, passando fome, passando frio, certo? Nós temos o que fazer, nós temos o que falar, certo? Somos rebeldes com causa, morou? O punk, ele é muito forte, prestem muita atenção nisso. Nós fizemos uma turnê pela Europa e quando nós chegamos aqui, nós passamos pela Alemanha. O governo da Alemanha tirou 4% da educação. Isso aí eu assisti na televisão aqui. O povo saiu tudo no meio da rua, certo? Porque foi tirar 4% da educação. O que o governo fez? Voltou atrás. Aqui se tirar 4, 20, 30, o povo não tá nem aí. Nem esquenta a cabeça. A massa está direcionada para o futebol. A massa está direcionada para o samba, a massa está direcionada para o oba-oba. Enfim, é nesses momentos que existem pacotes do governo, no carnaval, enfim, são nos momentos do oba-oba que a gente está sempre alerta contra isso. No começo, mesmo em 80, quando surgiu o PT, por exemplo, muitos punks se integraram ao PT, por sentir que o PT era um partido de povo mesmo na época, né? Depois viu que era uma coisa de política como qualquer outra, né? Aí foram se distanciando e hoje em dia o que o pessoal faz mais é o anarquismo, né?
Deus não existe e não faz falta. evento aqui vai ser um... Vai filmar o caralho. Muita cultura, sabe? Sabe, me sentindo um ator. Corta!
A gente não tem problema de aparecer na mídia, porque o movimento punk não é uma sociedade secreta para ficar se escondendo dos meios de comunicação. A gente tem uma ideia para passar, então quanto mais gente ouvir, a ideia é melhor, entendeu? Só que tem uns cabeça fechada, assim, que, meu, não entende 1% do que é anarquismo, assim, que fica falando, vendido, sei lá o quê. Pá, eu quero que se foda, tá ligado? Eu vou falar pra quem eu quiser, o que eu quiser. Quem não quiser ouvir, que fecha o ouvido ou sai fora. O punk resiste à mídia, ele quase que esnoba a mídia, porque ele não está nem assim, não está correndo atrás da mídia. A mídia que teve um tempo que correu muito atrás do punk, hoje em dia eles também não são. Por exemplo, esse festival da Inglaterra, que 25 anos, onde se diz que começou o movimento, não saiu nada na mídia, e no entanto tinha 8 mil punks no festival. Por quê? Por causa da internet, ou coisa assim, esse mailing punk, né, que é uma coisa, os sites e tal, quer dizer, a mídia ela não se interessa. Na verdade, nós não dependemos da mídia, ela que depende da gente. E a própria mídia, ela não está sabendo o que está acontecendo. Ela, por exemplo, quando você fala uma coisa, ela pensa que é uma reuniãozinha, uma coisa. Ela não está vendo o vulto, o tamanho da coisa. Por exemplo, essa coisa assim de tantas bandas, a mídia não sabe que tem tantas bandas punks. Quando soube, apareceu no jornal, né, Ariel, 54 bandas, a MTV correu para cá para vir fazer coisa amanhã. O punk não depende muito da mídia, porque ele está na hipermídia, que é essa coisa da internet. Ele se comunica através da internet, né? Por exemplo, eu estou fazendo esse festival praticamente pela internet, entendeu? O site já estava antes de qualquer panfleto, sabe? As pessoas, de vez de mandar carta, estão mandando e-mails, muitos e-mails. E isso, olha, não é porque são pessoas ricas, não, acabou essa... Qualquer um tem acesso hoje diretamente, mesmo no seu escritório de trabalho, ou ele vai no cybercafé, qualquer lugar assim tem computador você entra gratuitamente na internet, se comunica ali à vontade. A gente é meio autossuficiente com relação à nossa imprensa, às nossas produções, né? Porque a gente tem uns fanzines, né, que continuam meio forte de divulgação, sabe? Eu recebo muito fanzine, sabe? A gente está expondo aqui, a gente está recebendo coisa do mundo inteiro, sabe? Acontecendo tudo ao mesmo tempo. A gente recebe coisa da Finlândia ainda, sabe? Que é uma cena fortíssima. Coisa da Alemanha, que também está uma cena fortíssima. Pois a violência dos campos, mas matam os filhos e matam depois. Não tem valor mais na terra. Deve ignorar o que é normal, mas enquanto não é com você. E é noite minha beleza. Será que isso não pode mudar? E é noite minha beleza. Será que isso não pode mudar? E é noite minha beleza. Será que isso não pode mudar?
A gente está mostrando a arte punk em todos os seus sentidos, né? Temos materiais desde 77 até 2001. Isso é tipo um grande passo na evolução de cada pessoa que está aqui, porque é uma contribuição, essa união de cabeças diferentes, participando dessa ideia forte que é a imagem, que é visual, que é a exposição, que é sensação, isso é excelente, isso aqui é vida. Quero mostrar com esse trabalho aqui a realidade das ruas, é um sentimento de revolta com todo esse sistema. O povo precisa, cara, de arte. O povo precisa de arte compreensível, arte com a cabeça, assim, que não essa arte burra que aliena as pessoas. Uma arte para mim que não diz nada, uma arte decorativa, é pura maquiagem artística. Eu não quero mostrar flores no meio do lixo, eu mostro logo o lixo. O que eu falo é direto, sem pintura, sem frescura. E o movimento punk é uma coisa que eu acompanho desde Londres, na década de 70, e agora, como o movimento punk está fazendo 25 anos, eu achei interessante fotografar a continuação desse movimento aqui no Brasil, entendeu? Então, nesse festival punk eu achei bacana você vir,
fazer retrato dessa juventude que apoia e adota o movimento para ver como é que é o visual, o comportamento deles, é isso. Basicamente é tentar retratar um pedacinho da história. A gente acha que tem tudo a ver, né? Essa coisa do grafite com o movimento punk, a música punk em si. O grafite, o freehand, né, que é o grafite americano, tem essa ligação com o hip hop. Então, em algum momento, o Celso me convidou para fazer esse trabalho e a gente achou que tinha tudo a ver, né?
Isso daqui não foi um festival, isso aqui foi uma festa. Um festival é uma coisa, isso aqui foi uma festa, porque tem harmonia, tem alegria, tem todo mundo abraçando todo mundo cumprimentando todo mundo. É uma festa. Eu diria que é até mais importante do que o primeiro Começo do Fim do Mundo, porque está resgatando exatamente a verdadeira essência do punk, a verdadeira essência do faça você mesmo, a verdadeira essência que nós somos capazes de fazermos uma coisa organizada, sem briga, sem treta, uma coisa realmente construtiva, não destrutiva. É uma surpresa assim ter esse festival, porque depois daquele festival eu achava assim que não ia ter outra coisa, porque a perseguição foi tanta assim com os punks, quando teve uma matéria no Fantástico, aí a polícia assim acabou, e o punk assim conseguiu, sabe? E fora também as brigas. Havia muito mais tensão por causa das confusões que rolaram antes. A gente todo mundo tocou armado nas bandas. Foi mais um show de guerra do que um show punk. Aí pessoal, o negócio é o seguinte, quebraram os banheiros lá dentro, isso aí não tá certo não. Isso aí não é atitude de punk. Ai, moçada! Vocês vêm destruir o próprio local nosso, quer coisa melhor que essa, pô? De vez em você ficar destruindo coisa que não tem nada a ver, moro? Vamos destruir o sistema, mano! Mata o sistema! Mata o sistema! Aqui você percebe que o que está rolando é um lance muito mais de união mesmo entre as pessoas. O fato de estarem bandas tocando de diferentes estilos, de diferentes épocas, de diferentes formas de pensar, é uma forma de se perceber que o punk evoluiu, que nós estamos mais conscientes, e com a nossa consciência nós vamos poder destruir todo esse império chamado igreja e capitalismo. 82, assim, foi um começo. Esse é a realização, vamos dizer assim, né? Eu acho que o punk hoje está mais consciente de que é violento. Eu acho que o punk é isso, a sequência é essa, né? Foi passando o tempo e hoje as pessoas aqui quase não teve conflito nenhum, sabe? Estão aprendendo, mas isso aí acho que foi um problema no mundo inteiro, porque na Inglaterra foi a mesma coisa, na Finlândia a mesma coisa, era muita violência, né? Hoje em dia acho que as pessoas estão mais interessadas em música, em punk, em anarquismo. É por isso que eu escrevi Desequilíbrio, que violência gera violência. As pessoas novas que vieram de todas as partes do país deram aulas de tolerância, de compreensão e de interesse, de musicalidade aqui o tempo todo nesse festival. Foi o que eu vi nos 2 dias. O que aconteceu de intolerância aqui, por incrível que pareça, foi cenas trágicas de pessoas das antigas. Pau no seu cu! Abraço! Não é mercenário não, certo? Todo mundo dá uma ripa aqui, morou, mano? Que nem você, tá ligado? Isso é comédia, meu irmão. Comédia, meu. Aí, comédia, tira o lenço aí. Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Aqui, ó. Quer o microfone, meu irmão? Quer o microfone? A minha banda tocou com esses caras aqui e não tem feijões em Barueri. E foi do caralho, mano, meu. Eu acho que a cena existe até hoje, porque a gente aprendeu a se respeitar. Vai tomar no cu, caralho. Vamos respeitar as pessoas, porra. Senão essa merda não acontece mais, porra. Punk Diego, quem é o dono da verdade punk? Quem é o dono da verdade punk? Eu quero saber agora. Vai se fuder, meu! A gente batalha pra ter diversidade! Eu luto por um mundo onde caibam muitos mundos! E vocês têm que aprender a respeitar as pessoas! É isso aí! Acho que não preciso falar mais nada aí! Ô, que porra é essa, meu? Chega, meu! Porra, que isso,
isso? Porra, que palhaçada, meu! Que palhaçada! Porra! Porra, que porra é essa, meu? Oh, pra que violência, meu? Acho que o cara que ataca uma pedra no palco tem uma atitude imbecil, entendeu? Acho que tem outras maneiras. Não é mais aqui que tem 2 palcos. Essa coisa que de algumas pessoas serem contras, só porque são um pouquinho mais ricos, mas eles são punk, eles não estão fazendo outra coisa, eles estão fazendo punk. Mas a gente optou por inglês. Eu acho que porque pra gente que tá sempre também pensando em divulgar nosso som lá fora, eu acho que é a melhor língua. Sei lá, quem sabe um dia a gente faça algumas músicas em português, se um dia até em alemão, francês, sei lá. Interessa a mensagem e também a parte musical, que tem que ser forte, sabe? Entre uma música e outra, a gente fala em português aqui, tenta passar o resumo da música, e esse cara é louco! Esse cara é louco, cuidado! Essa música é das antigas. Viva la revolution! Viva la revolution! So
o que eu tô achando de Um Passo do Fim do Mundo. Então eu achei uma correntinha de ouro aqui. Eu tenho certeza que é do Ariel, mas não vou devolver, cara. Tá bem legal. Tipo, um clima bem amigável mesmo. Bem punk. Eu acho que esse festival aí é o lance do caralho, né? Tá tendo uma confraternização legal dos punks. Os punks também amam, pá. Somos todos em paz, pá. Legal, cara. Tudo é festa, tudo é rock, tudo é bom, cara. Eu gosto. Este é um grande momento de um grande movimento e as coisas não vão ficar paradas porque cada vez o passo está sendo mais forte. Cada vez a gente vai alcançar mais longe. Excelente. Estamos vivos. E aos 25 anos de punk, não podia São Paulo, que é a capital punk do Brasil, não podia passar em branco. É uma coisa que está acontecendo na Inglaterra, em São Francisco, na Califórnia, na Alemanha, no Japão. Aqui não podia deixar de acontecer. Por menos que pareça acontecer de certa forma, a gente consegue conscientizar algumas pessoas. Algumas pessoas mudam a forma de pensar. E é isso que a gente faz. Acho que é só revolucionar um pouquinho. Foi mais uma vez, mais uma batalha, mais uma coisa feita com paixão, tesão e sofreguidão e tudo. E o resultado vale dar vontade de fazer um outro alguma vez. Nem sei se daqui 20 anos, que eu vou estar com 80, mas ainda espero ainda estar fazendo, ajudando, dando a minha parte. Porque acho que nunca na minha vida eu me identifiquei tanto com uma coisa como com o punk desde o começo. Rolou de novo. Começo do fim do mundo, e agora um passo do fim do mundo, e se o mundo não acabar, vai ter outro. Mataram a morrer.